Mateus capítulo 8, versículo 14 a versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Repita comigo: e curou todos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Curve comigo a sua cabeça e oremos mais uma vez ao Senhor nessa tarde. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, querido, sublime, nós estamos diante da Tua presença e Te adoramos, Te exaltamos. Senhor, eu sou apenas Tua serva. Tem misericórdia, Senhor, de nós, porque estamos desejosos da Tua palavra, de ouvir a Tua voz, de sentir a Tua presença. Já a sentimos hoje aqui, mas queremos mais, Senhor. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais, porque a nossa alma está sedenta. Opera, Senhor Jesus, e cura nessa tarde, e liberta nessa tarde, transforma nessa tarde. Opera sinais, milagres e maravilhas, Senhor, entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós lemos alguns versículos do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos ver esse Evangelho de Jesus Cristo, escrito por este homem chamado Mateus, que era um dos apóstolos de Jesus. Esse homem que antes de ser tocado, transformado pelo Senhor Jesus, era um cobrador de impostos. E o cobrador de impostos era considerado pelo seu povo, pelos judeus, como um traidor, como um pecador da pior espécie. Era considerado como aquele que traiu o seu povo por dinheiro, por gostar mais de dinheiro do que da sua própria nação, do que do seu próprio povo, e muitos ainda diziam do que do seu próprio Deus. Trocar a Deus e o seu povo pelo dinheiro, assim muitos diziam e consideravam como traidor. Mas certa vez Jesus está passando, e lá no balcão de cobrança de impostos havia um homem, e Jesus olha para ele e diz: segue-me. Jesus não esperou um outro momento em que ele não estivesse ali para ser menos escandaloso, para ser mais interessante, mais bonito. Mas Jesus naquele momento chamou aquele homem, do jeito que ele era, do jeito que ele estava, para sair dali e seguir a Jesus e nunca mais ser quem era e nem como estava. Para dali ser transformado. Jesus pega aquele homem e insere ele no grupo dos seus apóstolos, junto com pescadores, que provavelmente foram cobrados, tiveram impostos cobrados por ele tantas vezes. Jesus pega aquele homem chamado Mateus e coloca ele junto de Simão o Zelote, que assim era dito o Zelote, e os Zelotes tinham uma resistência muito grande, uma inimizade, até mesmo um ódio que era nutrido pelos cobradores de impostos que prestavam serviço a Roma. Mas Jesus pega esses homens diferentes, cheios de limitações, cheios de diferenças, cheios de defeitos, e vai colocar eles aprendendo juntos, assentados na mesma mesa, para dizer: eu sou aquele que transforma, eu sou aquele que liberta, eu sou aquele que muda a história. E aí a gente vai ver este homem, que era Mateus, agora escrevendo acerca de Jesus, tecendo um evangelho tão lindo, tão maravilhoso. E este homem que era judeu, era conhecedor das profecias, era ciente do rei que os judeus aguardavam.
do rei que era almejado e esperado pelo seu povo, do Messias tão almejado, tão desejado. E é aí que Mateus vai escrever este seu evangelho, vai escrever o evangelho de forma predominante ali, inicial, destinada aos judeus. E é aí que Mateus vai apresentar Jesus como rei. É aí que nós vamos ver Mateus por várias e várias vezes, como nós lemos aqui no versículo 17 do capítulo 8 de Mateus. Mateus fazendo citação ao Antigo Testamento, porque ele estava falando com os judeus que sabiam daquilo, que conheciam das profecias. E era mais ou menos Mateus dizendo assim: está aqui, esse aqui é o Messias que vocês esperavam, esse aqui é o rei que vocês esperavam, mas o rei de um reino diferente. Mateus enfatiza muitíssimo a expressão reino de Deus, mas mostrando um reino que era diferente do reino que os judeus esperavam. Um reino que era diferente daquele reino que eles olhavam, o reino de Roma, e diziam: será muito maior do que o reino de Roma, muito maior do que o reino de Roma. Mas não era algo terrenal, não era algo simplesmente para aquele momento, para vir e destruir o imperador de Roma. Era um reino muito maior do que o reino que esses olhos carnais conseguem contemplar. E Mateus vai iniciar o seu livro mostrando a genealogia de Jesus, para mostrar a sua linhagem real, para mostrar que ele era o descendente de Davi, aquele que sim aguardavam. Mateus vai falar sobre o nascimento de Jesus. E aí Mateus vai iniciar com sermões tão maravilhosos, irmãos. Lá nas bem-aventuranças, que inclusive estudamos há alguns meses na escola dominical. E Mateus vai mostrar, por meio dos capítulos ali, do capítulo 5 ao capítulo 7, a autoridade que Jesus tinha para ensinar. A autoridade que estava sobre o Filho de Deus, sobre o Rei dos Reis, sobre o Messias esperado, para ensinar. Mas aí a partir do capítulo 8, no capítulo 8 e capítulo 9, de forma mais enfática e específica, Mateus vai mostrar que aquele mesmo que tinha autoridade para ensinar, era também aquele que tinha autoridade sobre demônios, era aquele que tinha autoridade sobre as enfermidades, era aquele que tinha autoridade sobre a natureza. Todo o poder e toda a autoridade está sobre ele, está com ele, está nele. Era ali Mateus mostrando mais ou menos assim: olha, não tem outro. É ele que preenche os requisitos de Isaías 9, onde diz que o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ei, o poder e a autoridade está com ele, não tem outro para cumprir Isaías 35, onde fala que é com ele que está a autoridade para fazer os coxos andarem, os mudos falarem, os surdos ouvirem, os cegos verem. Não tem outro para preencher Isaías 53. Não tem outro para preencher Isaías 61. Não tem outro para salvar a minha e a tua vida. E não tem outro para curar senão ele. O homem pode remediar, o homem pode fazer de forma temporária, mas só ele tem poder para curar para sempre. Nós vamos, olhando para isso aqui, nos lembrar do porquê que era necessário um Messias, um Salvador. Do porquê que é necessário um Senhor como este que nós estamos aqui adorando e servindo nessa tarde. É porque era para algo muito além de simplesmente lançar abaixo o reino de Roma. Quando Deus cria o homem, e com uma intimidade tão grande que tem com ele, e o homem vai pecar, o homem vai se separar de Deus, e o homem vai ficar com a sua natureza tanto espiritual quanto física corrompida, irmãos. A natureza espiritual e física do homem foi corrompida pelo pecado. E agora
Agora o ser humano precisa de alguém para perdoar os seus pecados. Agora o ser humano precisa de alguém para aniquilar o poder da morte que foi trazido pelo pecado. Agora o ser humano precisa de alguém para lhe conceder a vida eterna. Agora o ser humano precisa de alguém para curar enfermidades. E quem é aquele que pode fazer isso? Certa vez vão perguntar, Jesus vai perguntar aos seus discípulos e dizer: quem dizem os homens que eu sou? E muitos vão dizer, e eles vão dizer: dizem que tu és um dos profetas, que és Elias, é Jeremias. E muitas coisas os profetas do Senhor podiam fazer, mas isso aqui, perdoar pecados, aniquilar o poder da morte, conceder a vida eterna e curar, é só Ele. É só Ele. E quando nós olhamos para estes capítulos, capítulo 8, capítulo 9, onde vai falar de Jesus curando enfermos, nós vamos ver que tem uma coisa que eu aprendo maravilhosa demais, irmãos, com Jesus. E nesses versículos nós vamos ver Jesus olhando para um moço e dizendo assim: eu quero te curar. Ele: Senhor, chega adorando ao Senhor: Senhor, se o Senhor quiser, eu quero. Outro chega dizendo: Senhor, o meu servo está doendo, eu irei para curá-lo. E a fé daquele homem foi tão grande que bastou a palavra de Jesus e o servo lá de longe foi curado. Deixa eu te dizer o que Jesus está fazendo nessa tarde aqui. Está alcançando alguém que está lá numa casa, está alcançando alguém que está lá no hospital, está alcançando alguém que está lá na empresa e não pode estar aqui, mas tem alguém aqui intercedendo por um enfermo lá, e este enfermo está sendo alcançado e curado pelo poder da palavra dele. Ele quer curar. Porque parece que tem algum momento que alguém olha e pensa assim: parece que Jesus quer me ver sofrer. Parece que Jesus quer ver aquela pessoa sofrer. Irmão, Jesus não quer ver ninguém sofrendo. Jesus não se alegra com o sofrimento de ninguém. Até mesmo nós, irmãos, que somos maus, que somos falhos, que somos pecadores. E às vezes a gente até precisa disciplinar os nossos filhos. Aí eu te pergunto: quem é que gosta de disciplinar ou de ver um filho sofrendo? Ou de ver um filho sofrendo ou chorando? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Ainda que por algum momento nós olhamos e sabemos que aquilo é necessário. Mas o que alegraria mais o nosso coração é que não fosse necessário aquilo. É que os nossos filhos não precisassem passar por aquilo. Qual de nós, mães, vendo os nossos filhos enfermos, em algum momento não batemos no nosso peito e falamos assim: ai, como eu queria que, se eu pudesse, eu passaria essa enfermidade para mim. Não foi? Não é isso que nós dissemos? Quantas aqui, quando vemos os nossos filhos acamados com febre, quantas não passariam para si a dor que aquela criancinha às vezes está sentindo? A dificuldade, a tosse, a febre. Mas nós não temos poder de fazer isso. Nós não conseguimos pegar e passar para nós. Mas teve alguém que pegou as minhas dores, as tuas dores, as minhas enfermidades, as tuas enfermidades, aquilo que nos afligia, aquilo que nos fazia sofrer, e disse assim: eu não só quero, eu faço. Eu pego as tuas dores, eu pego as tuas enfermidades, eu pego e ponho em mim, e morro numa cruz para tirar as tuas dores, enfermidades, pecados, para arrancar a doença da tua alma e também do teu corpo. E também do teu corpo. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, Ele queria e Ele desejava libertar todos que se achegavam a Ele. No versículo 35 e 36 de Mateus 9, a palavra do Senhor diz assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias,
ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus tem compaixão de nós. Jesus não quer ver nenhum de nós, nenhum dos que estão lá sofrendo. E a palavra do Senhor vai enfatizar, tanto aqui em Mateus 9:36, como nos versículos que lemos de Mateus 8, como também em Mateus 11, nós vamos ver que Jesus curava a alguns. Foi isso que nós lemos, irmãos? Jesus curava a todos. A todos. Mas aí no momento que a gente lê isso, logo alguém para e se lembra de alguém que viu num leito de morte, e se lembra de alguém que ele viu sofrendo, e parece que Jesus não curou aquela pessoa, e parece que não foi todos que Jesus quis curar. A questão é que nós não entendemos, irmãos. Jesus cura todos que creem nele. Jesus cura todos que se achegam a Ele. Sabe o que é que nós não entendemos? É que muitos Jesus cura para essa vida e outros Ele cura para sempre. Tem aqueles que Ele olha e diz assim: não vou te deixar mais sofrer não, eu vou te curar para sempre, vem para mim. Quem disse que Ele não curou? Quem disse que Ele não curou? É por isso que nós continuamos orando em todo tempo: Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura. E Ele vai curar muitos para servir ainda nessa terra. Mas aproverá o Senhor também curar muitos para a eternidade. E ainda assim nós entendemos, sim, Jesus curou. Jesus cura. Certa vez, irmãos, Pedro está preso. Pedro está preso. Mas o ministério de Pedro ainda estava começando. Podemos dizer assim. Tinha muita coisa para Pedro fazer, mas tinha muita gente ainda para Pedro pregar. Aí Deus manda um anjo lá na prisão para abrir o cárcere, para abrir as portas que estavam trancadas. E Pedro, enquanto a igreja orava, o anjo foi lá e abriu a cadeia. E Pedro saiu e continuou a pregar o nome do Senhor e a curar enfermos no nome de Jesus. Mas quando nós vamos olhar para Mateus capítulo 11, João Batista também está preso. Depois de falar a verdade, depois de pregar a verdade, de ir contra o pecado, enquanto ninguém tinha coragem, ele vai contra o pecado, fala a verdade e vai parar numa prisão. E aí João, no sentimento que também é humano, ou quem sabe querendo já encaminhar aqueles discípulos, aquele que era maior do que ele envia 2 discípulos a Jesus e diz: vá até ele. Ouvindo que Jesus estava na região e das coisas que ele estava fazendo, João diz a seus discípulos: vá até ele e pergunte para ele se é ele aquele que nós estávamos esperando ou se devemos aguardar outro. 2 discípulos de João saem e vão até Jesus. E quando eles chegam e dizem aquilo que João perguntou, Jesus não diz assim: peraí, eu vou mandar um anjo lá agora abrir a cadeia onde João está preso, para que João venha e veja também, para que João me veja crucificado e depois ressurreto e creia. Não, mas Jesus diz assim: vem cá. E em um outro evangelho vai dizer assim, que naquele momento Jesus curou muitos cegos, Jesus curou coxos, Jesus curou muitos tipos de enfermidades. E diz para aqueles discípulos: vai lá e digam a João o que vocês viram, o que vocês ouviram. Vão lá e contem para João aquilo que vocês viram. Ei, é tempo de contar.
Que privilégio é esse que nós temos de ter um círculo de oração como esse, irmãos, e de podermos vir aqui contar o que Deus tem feito, o que Jesus tem operado. Aí eu imagino, irmãos, aqueles 2 discípulos chegando e falando para João, quando a gente chegou, as palavras dele eram tão mansas, a gente ouviu. João, não tem outro para cumprir Isaías 53, não, João. João, eu vi um cego de nascença enxergando, João. João, eu vi os coxos andando, João. João, eu vi o surdo ouvir, João. João, eu vi ele com poder para libertar endemoniados, João. João, aí pensa, João conhecedor das escrituras, lembrando de Isaías 35, onde diz o versículo 5 assim: então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Aí pensa João, posso descansar, o caminho já foi preparado, o meu propósito já foi cumprido, eu nem preciso esperar para ver ele crucificado aqui não, eu posso agora sim descansar, porque eu sei que o verei lá. Aqui eu vi com aquelas vestes simples chegando no Jordão, mas lá eu verei com as vestes do Filho de Deus, com as vestes gloriosas do próprio Deus. Aqui eu o vi como cordeiro e o apontei dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Mas lá eu direi: eis o leão da tribo de Judá. Ei, mas tem gente que ainda está na prisão, e porque acha que Jesus não fez no momento dele, na hora dele, do jeito dele, como ele queria, e deixou de acreditar que Jesus faz, e já não acredita que Jesus cura mais, porque eu vi o câncer matar. Eu deixei de acreditar que essa doença tem fim. Jesus ainda, e não, permita-me corrigir, não é ainda, irmãos, porque quando eu falo ainda parece que vai parar. Esses dias eu ouvi ainda uma irmã dizendo sobre isso. Não é ainda não, Jesus sempre vai curar de câncer. Jesus sempre pode fazer coxo andar, cego ver, surdo ouvir, mudo falar. Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8. Mas às vezes porque eu não vi no momento que eu queria, do jeito que eu queria, eu deixei de crer. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu dizer para mim, porque essa palavra é para nós. A nossa incredulidade não muda quem Ele é e o que Ele faz. O fato de não crermos não vai impedir que Ele faça. A incredulidade não muda o que Ele é, mas muda o que eu verei e do que eu participarei. João havia cumprido o seu propósito. João havia preparado o caminho para o Cordeiro de Deus. Mas tinha alguém que ainda tinha que servir. Tinha alguém que a febre tomou o seu corpo. A febre não é a doença. A febre é um alerta. A febre é um sinal de que alguma coisa não está bem no nosso corpo, de que há uma infecção, de que há algo que pode nos levar à morte. Mas todas aqui, se já tiveram febre em algum momento, sabem, irmãos, que quando a temperatura do corpo sobe, a disposição, não vou nem falar, cai, despenca, né? Quando a temperatura do corpo vai subindo, dá um mal-estar, dá uma indisposição, uma vontade de deitar. E havia uma mulher na casa de Pedro,
que estava acamada, com muita febre, quem sabe próxima da morte. Eu não sei se aqui tem gente com febre, seja física ou espiritual, que te causou indisposição. Porque existem aqueles que para ser curados têm que romper a multidão. Como é relatado no mesmo evangelho em Mateus capítulo 9, de uma mulher de um fluxo de sangue que precisou romper uma multidão. Existe gente que quando está enfermo precisa de 4 amigos, cada um de cada lado na cama, e levar até Jesus. E existe gente que a indisposição já está tão grande, que a febre já está tão alta, que sequer tem forças para se levantar e romper a multidão, ou para ser levado de um lugar para o outro. Está lá na cama. Mas eu estou aqui hoje para dizer para você que o mesmo Jesus que tomou aquela mulher pela mão e repreendeu a febre dela na hora, está aqui hoje para repreender esta febre espiritual, esse desânimo da tua vida, essa indisposição, e dizer: ainda tens muito para fazer e tens muito para servir. Ei, os milagres que Jesus fará em nosso meio não é para que fique quieto e continue deitado em uma cama, mas é para que se levante e comece a servir. É para que se propague os milagres que Ele faz, e logo depois na porta da casa já esteja chegando mais enfermos para serem curados também. O milagre que Jesus fará na tua vida, o milagre que Jesus fará na tua casa, é para que o nome dele seja glorificado e mais pessoas sejam curadas e transformadas também. Tem propósito. Aquela mulher imediatamente foi curada. Jesus não precisa de muito tempo quando Ele quer curar, não, irmãos. Quando Ele quer curar, Ele só leva a mão, e a febre tem que deixar na hora. É por isso que essa tua indisposição para o reino acaba hoje. É por isso que essa tua indisposição para cuidar da tua casa acaba hoje. É por isso que essa falta de vontade de cuidar e estar com os teus filhos acaba hoje. É por isso que hoje essa falta de essa indisposição com o teu esposo acaba hoje. Ai, precisou de alguém. Teve alguém que foi lá e dizer: Jesus, tem um enfermo aqui. Tem gente que não está aqui, mas vai ser alcançado pela tua oração nessa tarde. Tem gente que está com febre lá, tão indisposta, que não vem para o ciclo de oração. E não é porque tem outra coisa para fazer, não, pastora Camila. É porque está indisposta demais, com febre alta demais. Mas hoje está sendo alcançada pela nossa oração lá, e amanhã vai estar aqui. Indisposição vai embora, febre vai embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vai parar, não. Em nome de Jesus. Ei, mas Mateus também vai registrar no capítulo 17 do seu evangelho sobre a cura do jovem lunático. E aquele homem chega para pedir para que Jesus curasse o seu filho. E ele vai dizer assim: Senhor, eu pedi aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. E Jesus fica meio contrariado, sabe, irmãos? A gente vê isso na fala de Jesus, que Jesus ficou meio contrariado. Porque Jesus vira e fala assim: geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? E até quando sofrereis? Olha mais uma prova de que Jesus não quer ninguém sofrendo. E até quando sofrereis? Jesus curou aquele homem. Mas sabe por quê que eu vejo Jesus contrariado? Porque os discípulos não puderam. Porque os discípulos não curaram.
Jesus chamou 12. Jesus chamou 12. E disse: em meu nome vocês vão expulsar enfermos, vão nas cidades, vão fazer assim, assim, assim. Depois Jesus chamou 70. E esses 70 saem nas cidades e eles voltam tão satisfeitos, irmãos. Voltam tão satisfeitos e vão dizer: Senhor, no teu nome os demônios se sujeitam a nós. Ei, no nome dele. Ninguém aqui cura. Ninguém de nós aqui cura ninguém. Ninguém de nós aqui põe demônio nenhum para correr, não, irmãos. Nenhuma de nós aqui pode nada, não. Quem cura é aquele que está em nós. Quem põe demônio para correr não somos nós, não. Se fosse nós, tomava bem, igual os filhos de Cefas, ó. Mas é aquele que está em nós. É no nome dele que nós fazemos. É no nome dele que nós vamos. É na autoridade dele que vamos. Os 70 chegam empolgadinhos. E aí Jesus vai dizer assim: alegrai-vos mais. Não porque os demônios se sujeitam a vós, mas porque o vosso nome está escrito no livro no livro da vida. Mas essa missão, ela não ficou para os 12 simplesmente. Ela não se limitou aos 70, mas de repente ela vai se estender a todos os que creem. Você não vê Jesus dizendo a partir da igreja primitiva assim: chame somente os pastores, chame somente os obreiros. Mas vai dizer: e estes sinais seguirão aos que creem. Sabe o que isso quer dizer? É que sobre a tua vida, se você crê, está a autoridade para expulsar demônios. Está a autoridade para expulsar enfermidades. É por isso que Marcos vai escrever no capítulo 16, dizendo assim: estes sinais seguirão aos que creem. Jesus dizendo, Marcos registrando: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará nada algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Isso não ficou restrito para a igreja primitiva, não, irmãos. Porque tem alguém dizendo assim: ah, por que é que não se vê sinais como antes? Sabe de quem é a culpa? Nós. Porque já falamos aqui, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A autoridade está sobre as nossas vidas. Se nós crermos, demônios vão ter que sair correndo, enfermidades vão ter que ir embora. Nós vamos pegar em serpentes e não nos farão mal algum. Os sinais e as maravilhas seguirão aos que creem. Porque Jesus está na casa, o poder é dele, a glória é dele, é tudo dele. E é ele que faz, por meio de seres pequenos, limitados, pecadores, como eu e você, mas que lavados no sangue dele, purificados e redimidos no sangue dele, recebemos a autoridade para assim fazer. E veremos, irmãos, veremos coisas grandes e maravilhosas que ele fará em nosso meio.